Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. O tema de hoje, dessa semana, vai dar continuidade ao tema da anterior semana, que era sobre a parte metabólica, a construção da saúde do organismo. Então, hoje a gente vai falar sobre SOGE. Alguém já ouviu falar de SOGE? É uma sigla que a gente separa, para simplificar e corrigir as inflamações e as alterações no metabolismo. O S do SOGE é de submetilação, o O de oxidação, o G de glicação, o I de inflamação e também a gente associa o A de autoimunidade, doenças autoimunes, e por final o H, a parte hormonal. Como a gente sabe, a receita quando a gente faz um bolo, a cereja do bolo é a última a se colocar. Então a gente sempre deixa o hormônio para o final, para a gente corrigir todo o quadro inflamatório para receber a parte hormonal. Então é o SOGH, assim que a gente chama, para simplificar e recuperar a nossa saúde, tá? Então, para você ter uma avaliação correta, temos que fazer um exame de laboratório. Então, alguns exames específicos importantes. Um hemograma completo, tá? Um painel bioquímico importante, as enzimas TGO, TGP do fígado, as gama-GTs, também os marcadores inflamatórios, a glicose, a insulina, a média do açúcar, que é a hemoglobina glicada, que vai dar um parâmetro de como está o seu controle alimentar e a tua resistência insulínica, tá? Tem também os fatores antinucleares, os anticorpos, anti-TPO, antitiroglobulina, para ver se tem alguma doença autoimune. E também avaliação hormonal, tireoides, adrenais, testosterona, estrógenos, progesterona, Então, tudo isso vai fazer parte desse SOGE. Então, o S de submetilação significa que a gente está avaliando a sua metilação do corpo, que é através da homocisteína. O médico que trata você já avaliou a sua homocisteína? Então, peça a homocisteína, é muito importante para avaliar o S de submetilação. E o O de oxidação? Sabe o que significa? Se o corpo está oxidado, tem enzimas, tem os marcadores inflamatórios do organismo. O G de glicação, para saber se você tem açúcar em excesso, a média do açúcar também, se a insulina sua está elevada. O I de inflamação, parecido com a oxidação, mas é um outro marcador também. A gente avalia a ferritina, gama-GT, proteína C reativa. São esses marcadores de oxidação e inflamação que são muito importantes manterem baixos, adequados, tá? O A é de autoimunidade. Então, as doenças autoimunes, psoríase, lúpus, vitiligo, Hashimoto. Então, esses marcadores de autoimunidade são possíveis de negativar. Sim, a gente corrige e negativa qualquer doença autoimune. E o H, parte hormonal, onde a gente vai avaliar todas as adrenais, tireoide, testosterona, estrógenos, progesterona, aldosterona, a parte dos seus hormônios. Então, quando a gente vai trabalhar sobre isso, a gente vai fazer primeiro uma história pregressa, avaliar o paciente, os antecedentes, os gatilhos, tudo que está desenvolvendo, que pode estar causando essas inflamações, às vezes, assim, que você nem percebe. São silenciosas, que às vezes passam desapercebidas no exame laboratório, que você leva no seu médico e ele avalia como se fosse tudo normal. E você volta para casa com aquela frustração, como se não tivesse resolvido o seu problema, Então, para você ter uma ideia, quando a gente fala dessas inflamações, tudo começa e termina no nosso intestino. Então, é o trato gastrointestinal que é a porta de entrada de todos os nossos problemas. Então, é ali que a gente vai ter que dar atenção especial, o intestino. E como é que você sabe que seu intestino está saudável? Vai depender de como você está indo ao banheiro. Não é só ir todo dia, não, tá? Também, se você está indo muitas vezes ao dia, tem uma inflamação. Então, é a consistência das fezes. Se o seu intestino é saudável, as fezes são mais bem formadas. Tem várias classificações, mas eu não vou entrar em detalhes, mas a sua vitalidade vai depender do seu intestino. Então, para a gente trabalhar com o intestino, a gente usa 4 R's. Tem gente que usa 5, pode ser 7 R's, mas vamos entrar com 4 R's. O primeiro é remover a inflamação, R de remoção. O próximo R é de repor as enzimas. Depois é reinocular a microbiota, recuperar essa microbiota e reparar a parede do intestino. Então a gente vai separar um pouquinho qual
Como que funciona cada uma delas? Remover o quê? O que você vai remover para o intestino ficar saudável? Porque tudo começa no nosso intestino. A gente vai remover, como nós falamos aqui, glúten, leite e seus derivados. Não é a lactose só o problema, é a caseína do leite. Então, tomar leite sem lactose não vai mudar o problema, vai continuar a inflamação da microbiota intestinal. Remover os antibióticos, qualquer resfriado, qualquer gripe, vai lá, toma antibiótico. O nome antibiótico significa antivida, você está destruindo o seu intestino. Um antibiótico, se você tomar de 2 a 5 dias, tem gente que toma 5, 7, 10 dias, 14 dias, com 2 dias suficiente para eliminar a microbiota do seu intestino, que vai demorar em torno de 8 meses a 1 ano para recuperar essa microbiota saudável novamente. Cuidado com o antibiótico. Também anti-inflamatórios, não só os antibióticos. Anti-inflamatórios, como paracetamol, também pode ibuprofeno, nimesulida, tem muitos outros inflamatórios hoje em dia, até mesmo os antitérmicos, dipirona, tudo isso agrava o seu intestino, tá? E principalmente os inibidores de bomba de prótons, esses prazóis da vida. Não há melhor nem pior, todos são de pior qualidade, nenhum deles é melhor. Esse é mais caro, vai ser melhor que o anterior. Não, ele só é uma molécula mais nova que vai dar mais lucro para a indústria farmacêutica. Mas para o seu organismo, todos são da mesma péssima qualidade, tá bom? Então, a gente vai remover tudo que pode causar alteração na nossa microbiota intestinal. Segundo, repor. Vai repor o quê? As enzimas digestivas. A gente tem que repor nossas enzimas digestivas, né? Tem que repor também uma coisa que eu gosto muito, eu usar vinagre de maçã, né? Eu gosto também da betaína, que melhora a acidificação do estômago, melhorando a função estomacal, tá? Entre outras, zinco, outros minerais. Tá? Reinocular. O que significa isso? Fazer o intestino funcionar de uma melhor forma. Então você vai introduzir mais verduras, mais legumes, né? Mas não só a fibra que é importante, e sim fazer a função da fermentação do seu intestino. Tá? Eu vou usar probiótico, vou usar prebiótico, ótimo, perfeito. Mas se o seu intestino não está sabendo fermentar corretamente, prebióticos e probióticos serão perdidos, tá, ok? Então, fermentação do intestino. E nessa região que nós vivemos, o que é mais comum entre os alemães aqui? O chucrutes, exatamente. Se você consumir uma porção de chucrutes diariamente, vai te ajudar muito na sua microbiota. Nós também consumimos e indico meus pacientes fazer o consumo de kombucha. Uns falam kombucha, mas é a fermentação, é como se fosse um refrigerante natural. Isso ajuda muito na microbiota intestinal. Ok? Reparar. Temos que reparar também o dano causado tantos anos com alimentação errada e antibióticos anti-inflamatórios. Então a gente vai fazer uma rotatividade sadia de 5 dias, suplementando cúrcumas, açafrão, né? Entre outras substâncias, tem a glutamina, tem a glutationa, tem vitamina C, vitamina A, vitamina E, as vitaminas e os minerais. A gente tem que fazer uma suplementação extra para recuperar essa microbiota que foi tanto tempo agredida, tá? Mas não salva por aí não é só isso não. A gente também já ouviu falar dos disjuntores biológicos, tem um problema na nossa medicina. O médico cuida de um corpo sem boca e os nossos dentistas cuidam de uma boca sem corpo. A gente tem que fazer uma integração entre ambos, tá? Porque muitos dos nossos problemas estão dentro da nossa boca. Então, os canais infectados, né, as cavitações, que a gente chama de nico, são grandes problemas de saúde que passam desapercebidos, que nos adoecem sem perceber. Então, esses disjuntores, né, biológicos, que a gente chama, podem estar associados ao seu problema de saúde. Então, olhe bem os seus dentes, avalie se tem tratamento de canal, se tem amálgama, né, se tem inflamação, tudo isso é importante cuidar dos seus dentes, porque cada dente seu está relacionado com o seu órgão, que são os meridionais. Então, tem as relações dos dentes com seus órgãos, e às vezes o seu problema está dentro da sua própria boca. Tá? Outra coisa importante, né, os disruptores endócrinos, que já conversamos bastante, que afetam principalmente as mulheres do que os homens, pela concentração maior de tecido adiposo que acumula mais toxinas. Tá? Outra coisa muito importante é o estilo de vida nosso. A gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida. Então, melhorar o sono, o relaxamento, né, melhorar o exercício físico, atividades, movimentos. Às vezes, não vou fazer academia, mas faça os movimentos necessários para não ser uma pessoa sedentária.
O ideal é 10 mil passos por dia, tá bom? Ou mais. Nutrição, hidratação, busca o melhor alimento, não produto alimentício, e sim alimento de verdade. Faça uma boa hidratação, não com sucos refrigerantes, e sim com água, né? Água de coco, chás e águas de boa qualidade. Cuidado a água que você está ingerindo. Estresse também, é muito importante evitar o estresse. Difícil, mas fácil e necessário hoje tentar evitar esse estresse. Tenha resiliência, tá? E relacionamentos, redes sociais. Como está o seu relacionamento? Ele é tóxico ou ele é saudável? Isso é muito importante para manter a tua saúde em dia. Cuidado com os teus relacionamentos e com a tua rede social também, que pode causar muito problema de saúde, tá? Então, falando nisso, a gente fala, é muito mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que tipo de doença tem a pessoa. Então, a gente tem que avaliar a pessoa e como está o estado emocional dela, porque isso vai dizer muito do que a gente vai encontrar, tá? Então, a gente chama de SOS, né? É aquele estresse crônico, né? O intestino está todo perturbado, às vezes tem diarreia, às vezes está constipada, né? Todas as toxinas e infecções estão presentes nesse organismo. É o SOS, tá? Então, o seu corpo escuta tudo que a sua mente pensa. Então, tudo que vem à sua mente reflete no seu organismo. Então, traga sempre informações saudáveis e pensamentos sadios. Isso vai te ajudar muito a ter saúde. Agora, aquela pergunta que sempre tem no consultório, né? Chega o paciente e fala assim, doutor, por que eu estou me sentindo tão mal assim? Poderia ser os remédios? Ela pergunta, ou ele pergunta. Aí o médico, não, de jeito nenhum, a culpa deve ser da sua genética ou da sua idade. Nunca a culpa é dos medicamentos. A culpa é sempre ou genética familiar ou a idade que você adquiriu, né? Que tem. Mas como você se sente? Eu me sinto há algum tempo cansada, aumentando peso, inflamada, dolorida, sobrecarregada, deprimida, ansiosa e sem perspectiva de futuro. Isso é demais. Como você gostaria de se sentir então? Eu quero a minha vida de volta. Sem remédios, sem cirurgias. Aí é que está a solução. Não, a solução não é medicamento nem cirurgias. A solução é corrigir as causas do que te tornou assim. Então a gente tem que fazer a involução, o retorno à origem do problema, tá? Então quando a gente fala de saúde, a gente vai falar entre tríades. O corpo gosta muito das tríades. São 3 tipos de órgãos que sempre trabalham em harmonia. E assim fica muito mais fácil de ser corrigido, né? Por isso que eu gosto de médico que cuida do corpo todo, não aquele só que cuida de uma área do corpo. Dificilmente ele vai te ajudar, porque ele não consegue abranger realmente o que está acontecendo dentro do nosso metabolismo. Então, por exemplo, a tríade da energia é a tireoide com a sua adrenal e com o seu pâncreas. Tem a tríade também do cérebro, do sistema imune, com o seu intestino. Lembra que eu falei? Né? Cada sinal que o cérebro manda para o intestino manda 9 para o cérebro. Todas as suas funções cerebrais vão depender da sua vitalidade intestinal. Cuidado com o alimento que você está ingerindo. O sistema linfático está relacionado com os rins e com o fígado. Se o seu fígado está sobrecarregado, vai estar aquela famosa, né, hoje em dia, lipedema, retenção de líquido, inflamações crônicas. Tem que investigar a causa, não é só passar remédio, tá? A parte neuro com a vascular e a cardiopulmonar. Tem uma conexão entre os 3. E também a parte da progesterona com os estrogênios e a testosterona. É uma tríade, os 3 sempre vão ter que trabalhar em harmonia, ok? Então, quando a gente divide em tríade, fica muito mais fácil encontrar a solução dos nossos problemas. Sempre perguntamos, qual é a predominância? Qual desses órgãos é o mais afetado? Conhece aquele ditado? Me diga com quem andas que te direi quem és? Então, talvez um dos seus órgãos esteja com problema, levando os outros 2 para o mau caminho. Então, a gente tem que fazer uma avaliação sistêmica. Sempre perguntar qual é o distúrbio primário. Sempre tem o gatilho, sempre tem quando inicia o problema. Você tem que voltar à história do paciente e a sua e descobrir aonde aconteceu. Quando foi que você deixou de ser saudável e se tornou não saudável. Sempre tem um início, tá? Por exemplo, quando a gente fala da tríade energética, cortisol, adrenal e pâncreas, né? Da tireoide e pâncreas. O cortisol
Quando você tem alteração do cortisol, vai te baixar a energia, vai ter perda de memória e insônia. Quando você tem problema da tireoide, é o metabolismo basal que está alterado. Então é um equilíbrio da tireoide. Quando ele está desequilibrado, vai estar fadigada, queimando menos caloria, acumulando mais energia, aumentando o peso. E a glicose, o açúcar, né, a parte do pâncreas, tem resistência insulínica, doenças cardiovasculares e aumento da gordura visceral, obesidade visceral, aquela gordura mais aqui nessa região superior, tá? Que é as das vísceras, tá? Então a tireoide é a parte do metabolismo, da síntese proteica, tá? E do crescimento do sistema nervoso. Então é muito importante manter um equilíbrio da sua tireoide funcionando. TSH não é tireoide, então não é um exame para a gente avaliar. TSH é haste anterior da hipófise, é cerebral, não é tireoide. Então TSH não serve como parâmetro, tá? Então as adrenais, avaliar o seu cortisol, tá? Vamos ver como está a adrenal, porque se você tem um cortisol elevado, provavelmente ela vai sugar toda a sua pregnenolona, que é um precursor dos seus hormônios, para ser produzido o cortisol, e todos os seus hormônios deixam de ser produzidos. Então você acaba perdendo DEA, testosterona, progesterona, estrogênio, e isso tem um declínio hormonal que desencadeia vários sintomas no seu corpo. E o pâncreas converte glicose em glicogênio, quer dizer, converte, né, em energia, de armazenamento. Limita também a gliconeogênese, evita que ele produza excesso de açúcar, tá? E facilita a captação da glicose pelas células, evitando resistência insulínica. Então, tem que ter um equilíbrio. Agora, imagina uma pessoa estressada, vai ter uma resistência insulínica, o pâncreas vai deixar de produzir corretamente, porque o estresse da adrenal está sobrecarregando ele, e vice-versa. Tá? Agora, quando a gente fala de síndromes, tá? É um conjunto de sinais e sintomas que juntos se caracterizam com uma condição médica específica. Tá? Mas a presença de um sinal ou sintoma chama sempre a atenção nossa, do profissional de saúde, tá? Para uma possível presença de outro sintoma. Então a gente tem que investigar. Tá? Por exemplo, síndrome metabólica. Mas o que é uma síndrome metabólica? É o colesterol alto, triglicerídeos elevado, HDL baixo, insulina elevada, a média do açúcar glicada elevada. A gente tem que investigar. Tá? É muito comum tratar uma síndrome como se fosse uma doença, mas não é, tá? Isso leva a um tratamento apenas do sintoma e não da causa. Quando você tratar o seu problema, você não trata sintomas, você tem que tratar a sua causa primária. Senão é como se fosse enxugar gelo, você nunca vai curar. É permanecer com o problema no seu organismo, tá? Também a síndrome de burnout. Chega a muitos pacientes, doutor, estou com burnout. Estou com fadiga adrenal. São mesmo sintomas de um pequeno problema da adrenal que a gente tem que corrigir, ok? Esse ano vai ficar por aqui. O ano que vem a gente volta. Esse é o único, é o último, né? É a última quinta-feira desse mês. E o ano que vem a gente vai retornar com certeza com muitas novidades para você. Então eu já me despeço, tá? Esse ano a gente aprendeu muita coisa. E com certeza o próximo ano a gente vai aprender muito mais. Sempre eu vou estar aí trazendo novidades para vocês e espero que vocês estejam gostando. Aproveite esse período que a gente não vai estar presente e dá uma nova assistida nos vídeos que já estão prontos. É bem interessante vocês assistirem 2, 3 vezes, porque sempre passa algo desapercebido que vai te ajudar muito a construir a tua saúde. Provavelmente a gente vai voltar em fevereiro, no começo de fevereiro, e até lá então eu desejo a todos vocês boas festas, um Feliz Natal e um próximo 2025. Até ano que vem. Tudo de bom.